Boa tarde, meu povo! Sexta-feira tá ficando muito mais animada depois que eu comecei as consultorias gratuitas aqui com vocês. Então vem que vai ter consultoria gratuita, e se você tá passando algum conflito na sua vida, principalmente quem já tem, conflitos antigos com a família e que percebe que isso tem uma raiz em algum momento da infância, vem comigo que hoje a gente vai falar de crenças limitantes. Então, vamos lá. Eu tô falando desse assunto de crenças limitantes hoje, especialmente porque, por conta da consultoria gratuita que eu tô dando pelo inbox, muita gente tem me trazido questões que não são questões que estão acontecendo agora, conflitos que começaram agora com a quarentena, com a pandemia, com a vida adulta. São coisas que estão muito enraizadas. E aí, quando eu tô cavucando, escavando no conflito dessa pessoa, seja com a mãe, seja com o parceiro, seja com o irmão, eu tô percebendo o seguinte, que tem coisa muito antiga aí. Tem coisa que foi muito abafada, sabe? Enterrada, só que ainda tá incomodando. Só que ainda tá vindo à tona, entende? Então, por isso que a gente precisa liberar essas crenças limitantes e reprogramar por crenças que façam mais sentido na sua vida hoje. Crenças que não vão te limitar, que não vão te impedir de viver uma vida feliz, próspera, abundante nos relacionamentos como você quer. Então, eu tenho alguns exemplos de algumas pessoas que eu tô dando essa consultoria gratuita por inbox e que estão com questões de crença, tanto nelas quanto que eu identifiquei na mãe delas também. Então, se você tem alguma crença que você entende que seja limitante, eu já vou explicar o que é. Você vai pensando, porque daqui a pouco eu vou abrir aqui para os comentários. Tá aberto, na verdade, já, né? Mas eu vou ler os comentários e eu vou falar como reprogramar cada crença. Então, vamos lá. Começando sobre o que é isso. Gente, a criança de zero, né? Desde que nasce, desde o primeiro dia de vida até mais ou menos os 12 anos, tá muito suscetível, sabe? Tá muito sensível a tudo que acontece no redor dela. Então, vamos lá. Para e pensa, você já reparou que uma criança imita tudo que os pais falam? Se os pais falam palavrão, a criança provavelmente vai soltar um palavrão em algum momento. Se os pais têm um jeito, né, de falar, ou se a criança vê muito um desenho, ela daqui a pouco começa a cantar as musiquinhas do desenho. E a verdade é que ela tá formando ainda a mente dela, por isso que tudo que acontece ao redor influencia. E a gente comete um grande erro, todos nós, né, todos os adultos, que a gente acha, na nossa ignorância, que a criança não tá entendendo, que a criança não tá prestando atenção, que a criança não sabe que os pais estão brigando, que os pais estão se separando, só que na verdade ela sabe. Ela sente e ela percebe tudo ao entorno dela. Só que como a gente percebe as coisas quando é criança? Com os olhos de uma criança. Para e pensa, se você já não foi num lugar quando era criança e você falou, nossa, essa piscina é gigante, essa casa é gigante, e você recordou uma memória desse lugar de um jeito, a Lili entrou. Beijo, Lili, boa tarde. Chegou na hora certa. E aí você lembra daquele lugar de um jeito, e quando você volta depois de adulto, você fala, nossa, mas aqui é meio pequeno, eu imaginava uma casa enorme, ou então eu imaginava que aquela piscina fosse gigante. Porque para uma criança, provavelmente aquela piscina não dava nem pé. Não dava nem para ela ficar em pé. Só que quando você é adulto, você percebe que aquilo ali não é nada do que você imaginou. E é assim que acontece com todas as situações da nossa vida. Quando a criança percebe ali que os pais estão brigando, às vezes foi uma discussão boba, gente. Às vezes nem é o extremo de uma separação entre os pais. Às vezes uma discussão banal de dia a dia, de rotina. Aquela criança percebe aquilo como sendo uma guerra dentro da família dela. E ela guarda essa memória. Ela pega essa memória, coloca num lugar da mente dela e forma uma crença. E é assim que as crenças são formadas. Claro que a gente tem crenças boas, entende? A gente tem crença de, por exemplo, ajudar o próximo,
São crenças positivas para nossa vida. Só que a gente também tem crenças negativas. Quer ver um outro exemplo muito claro que eu adoro? Você sempre fala para uma criança não falar com adulto, não falar com estranhos. Você sempre fala, olha, se alguém tocar a campainha, bater na porta e você não conhece, não abre a porta, não atende. Ou então, olha, se alguém na rua te oferecer alguma coisa ou te chamar, não vai. Não fala com estranhos que é perigoso. Para uma criança faz muito sentido você dar essa orientação, porque realmente pode ser perigoso. Agora percebe que para um adulto, ele ter essa crença de que falar com estranhos é perigoso, vai limitar esse adulto de fazer novos amigos? Vai limitar esse adulto de, por exemplo, conhecer alguém numa festa, numa balada? Vai limitar esse adulto de se expor e de conseguir se comunicar no trabalho? Porque ele vai estar ali tímido ou reservado ou com medo do novo? Então, crenças que faziam sentido na infância, na vida adulta a gente precisa começar a reprogramar, porque elas param de fazer sentido. Entende? Então, o que eu percebi nessas consultorias gratuitas que eu tô dando na última semana é que tem muita gente com crenças limitantes relacionadas lá na infância, ou então que hoje na vida adulta estão lidando com problemas familiares, com a mãe, com o irmão, com o pai, porque esses familiares também têm crenças. E aí, por exemplo, como eu sempre digo aqui, a sua mãe, tudo que ela fez com você, por mais que ela tenha errado, porque ela é um ser humano e todos nós estamos, suscetíveis a errar é humano, ela fez com a melhor das intenções. Ela fez querendo de verdade fazer o melhor pra você. E provavelmente o que ela fez de errado foi porque alguém errou com ela antes. A sua avó, alguém da sua família que a criou e em algum momento errou exatamente naquele ponto com ela. E aí ela acaba errando com você. Porque, gente, um ciclo, não tem pra onde fugir. Se você não resolve, se você não cura isso na sua vida, você provavelmente vai cometer a mesma coisa com seus filhos, ou se você não cura um trauma que você tem em relação aos seus pais, provavelmente você vai reproduzir isso no seu relacionamento amoroso. Isso é tiro e queda, entende? Porque a gente procura as mesmas situações para poder transformar, para poder resolver dentro de nós. Então eu vou te dar um exemplo. A própria traição. Se teve alguma situação de traição entre os seus pais, ou se você se sentiu traída quando, por exemplo, nasceu o seu irmão ou sua irmã mais nova e você sentiu que foi abandonada. Você provavelmente, quando era uma criança, para e pensa, as crianças não costumam ter ciúme quando nasce um irmãozinho, quando nasce um priminho, e aí ela perde aquela atenção que antes era toda dela por ser a criança mais nova da família? Isso não faz sentido? Só que a gente vive isso na infância e isso fica guardado na nossa mente, no subconsciente. Nem sempre é claro, nem sempre tá ali tão fácil da gente conseguir identificar. A Ana entrou também, bem-vinda, Ana. Tô falando de crenças limitantes. Aí nem sempre a gente identifica tão fácil. Só que ela tá ali. E ela tá ali sendo uma armadilha pra nossa vida, pra gente conseguir viver realmente uma vida harmoniosa, pra gente conseguir viver a paz nos nossos relacionamentos. E aí, como que a gente identifica essa crença limitante? Primeiro de tudo, eu vou falar, eu falei o que é crença limitante, eu vou falar o porquê que você tem que reprogramar. Se não reprograma, repete. E repete infinitamente. Repete e sofre infinitamente na vida, em várias situações diferentes. Uma mesma crença pode te impedir, te limitar no trabalho, na vida amorosa, na vida com a sua família, na sua autoestima. Entende que uma mesma crença ela vai correndo para tudo quanto é lado, para em algum lugar você conseguir identificar ela. Feliz sexta-feira! Eu falei que a sexta-feira ficou mais alegre, ficou mais animada depois que eu comecei aqui as lives de consultoria. Então,
pra gente começar a liberar essas crenças limitantes, eu tenho um modo de fazer isso, que eu gosto muito. A reprogramação, ela pode acontecer de 3 maneiras, gente. Tem a reprogramação que acontece, eu vou explicar as 3 maneiras, eu vou passar pra vocês a que eu mais gosto, tá? Que eu acho que é mais possível da gente fazer no nosso dia a dia. Uma forma é o alto impacto. O que é o alto impacto? São coisas muito extremas na nossa vida. E aí é uma forma que realmente funciona, reprograma as nossas crenças limitantes. Só que eu não indico, porque é uma coisa que a gente não tem muito como controlar. Não é assim, poxa, percebi que eu tenho essa crença aqui em relação a expressar meus sentimentos. Eu sou muito fechada, percebi essa crença. Como é que eu vou liberar? Pelo alto impacto, não tem como você programar isso. Por quê? O alto impacto são acidentes, experiências de quase morte, de coma, ou então, por exemplo, um nascimento de um filho. São momentos ali que você tá acontecendo uma coisa tão boom na tua vida que realmente você tem um impacto tão grande daquilo. Quando você perde alguém da sua família, a morte, o falecimento de um pai, de uma mãe, é um momento tão forte pra gente que pode sim liberar crenças naquele momento. Só que, poxa, a gente não quer que isso aconteça. A gente também não quer ficar esperando que aconteça uma coisa assim pra liberar uma crença. Então, forte impacto libera, só que não é o que eu recomendo. A segunda maneira de reprogramar a crença também é a reprogramação repetitiva. O que acontece? Tem crenças que formam porque a gente viu ali uma briga dos nossos pais e ficou com aquilo guardado na lembrança. E tem outras crenças que se formam por repetição. Que é, sabe aquela coisa que sempre falam pra você? Ah, você é muito bagunceira pra uma criança. Você é muito bagunceira, você é muito bagunceira, você é muito bagunceira. Repete isso dia após dia, dia após dia. O que essa criança se torna? Um adulto desorganizado. Um adulto que vive num caos. E aí o caos vai desde a bagunça no quarto, desde um armário bagunçado, como uma desorganização nas finanças, na vida financeira, vive endividado, porque entende, criou essa crença de que é bagunceiro quando era criança. E aí quando é adulto, vira um adulto desorganizado nas finanças, vira um adulto desorganizado na casa, desorganizado com a vida, no trabalho, entendeu? Então, como é uma maneira de reprogramar? Pela repetição. E aí tem vários exercícios de repetição, gente. Você pode ficar escrevendo ali a nova crença que você quer. Por exemplo, se você era bagunceira, você pode reprogramar com eu sou uma pessoa organizada. Eu sei ser organizada. Eu posso ser organizada. Só que pela repetição você vai ter que, por exemplo, pegar um caderno e escrever isso várias e várias e várias vezes. Para, por meio da repetição, o seu cérebro começar a reprogramar. Você vai ter que ouvir áudios que repitam isso para você. Mesmo que seja dormindo, botar um fone e ficar ouvindo áudios que falem isso. No YouTube tem vários, gente. Vários áudios de reprogramação mental. Eu até indico, é uma coisa legal para fazer sim. Só que leva tempo. E eu acho que quando a gente tá com conflito em casa, a gente quer fazer as coisas mais rápido, né? Quer resolver mais rápido. E essa maneira de reprogramar pela repetição, ela leva mais tempo. A terceira forma, que é a que eu recomendo, que é a que eu coloquei no meu método, no meu curso, é a reprogramação emocional por meio de... Você vai fazer um processo. É um processo super simples, gente, super possível. Só que ele precisa ser feito de uma maneira que vai ter o resultado. E eu vou explicar aqui todos os detalhes dele. Primeiro, essa reprogramação emocional, ela acontece da seguinte maneira. Você vai ter que entrar em contato. O principal dela é que você tem que entrar em contato com o exato momento em que essa crença foi formada. Aí você vai falar, mas Edilene, eu não faço a mínima ideia nem da crença, que dirá de quando que ela foi formada.
Começa a se observar. Você tem algum comportamento que você repete muito? Por exemplo, todos os seus relacionamentos sempre tem um problema com briga por conta de desconfiança. Então, em algum momento da sua infância, desconfiaram de você. Em algum momento da sua infância, alguém te acusou. Então, você vai partir do que você acontece na sua vida. Por exemplo, você sempre tem problemas na sua relação com a sua mãe porque ela quer muito mandar em você. Eu tô dando aqui exemplos, gente, de coisas que as pessoas conversaram comigo por mensagem, tá? Só que se alguma de vocês que tá assistindo na hora pensar em alguma crença, fala aqui que aí eu vou responder diretamente pra vocês como reprogramar a sua crença. Então, vamos lá. Essa pessoa, a mãe sempre tenta mandar nela, sempre tenta decidir tudo na vida dela. Em algum momento ali da infância, ela sentiu que ela não podia resolver sozinha, que ela não podia fazer aquilo sozinha, que ela precisava que a mãe decidisse tudo por ela. E ela levou essa crença para a vida adulta. Então, o que você vai fazer? Ai, esqueci minha água. Você vai perceber alguma coisa da sua vida ali que tá te atrapalhando nos teus relacionamentos. Aí você pega o relacionamento que você quer mudar, que você quer transformar. O que tá te atrapalhando? O que tá acontecendo sempre? É isso. Pensa. E aí, imagina na sua infância, de 0 a 12 anos. Para você imaginar isso de uma maneira mais emocional, se tranca no quarto, ou então em algum lugar que você possa ficar sozinha, nem que seja no banheiro, ou sai para dar uma volta, fica sozinha. E pensa, quando foi que aconteceu isso na minha vida? Aí provavelmente vai vir na tua cabeça nada. Aí você vai se esforçar mais um pouquinho. Por quê? Geralmente nossa cabeça bloqueia esses momentos. A nossa mente cria uma grande parede para poder se fechar naquele mundinho e não deixar claro o que é. Então, quando não vier nada na sua mente, você faz o quê? Pensa mais um pouquinho. Eu sei o que é. Eu vou acessar. E aí você pode repetir para você. Eu posso acessar o momento exato em que isso aconteceu na minha infância. E aí vai vir uma lembrança. Quando vier essa lembrança, gente, pode ser que seja uma lembrança totalmente aleatória, sabe? Uma lembrança que não faz muito sentido pra você. Por exemplo, um aniversário seu da infância, ou então um Natal que aconteceu alguma coisa. E aí pra você, de início, não vai fazer muito sentido. Só que aí você vai percebendo os detalhes. Quem tava? Era sua mãe que tava com você? Era o seu pai que tava com você? Eu falo muito de pai e mãe, porque geralmente, gente, é pai e mãe que tá relacionado a essas crenças limitantes. Porque são as pessoas que a gente tem como referência. Então, é alguma situação ali, às vezes, que você tava na rua, você queria comer um salgado, você pediu e a sua mãe te falou não. E isso gerou uma crença em você. São coisas assim, que pra gente, hoje em dia, não faz sentido nenhum. São coisas, às vezes, pequenas, detalhes, né? Mas que naquele momento da sua infância, aquilo foi um grande não. Aquilo foi o fim do dia pra você, o fim do mundo, e te marcou. Então percebe esse momento. E aí quando você captou qual é o momento, sente. Volta ali e sente o que você sentiu. Entra em contato com essa emoção. Você ficou triste porque você recebeu esse não da sua mãe? Você sentiu raiva dela? Se pudesse, você faria alguma coisa? Você se sentiu decepcionada porque você esperava que ela fosse te dizer sim? O que aconteceu nesse momento? Como você se sentiu como criança? Você viu com os olhos de criança, gente. Então, às vezes, o que foi uma coisa normal para uma criança foi muito forte, foi muito impactante. Então, entre em contato com esse sentimento. E aí, quando você estiver realmente em contato, você vai ver que você vai se emocionar. Pode ser que você chore, pode ser que você sinta o coração apertado, alguma coisa, alguma reação
emocional vai acontecer. Quando vier essa reação é porque você chegou ali na crença, no momento em que essa crença foi criada. E aí você vai repetir algumas frases para poder liberar essa memória, entendendo que aquilo ali aconteceu e que você hoje como adulta escolhe liberar aquilo, escolhe perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, perdoar a pessoa que estava envolvida e se liberar disso. Porque você quer viver uma outra vida, porque você quer viver outro tipo de relacionamento, você quer transformar o seu relacionamento. E para isso você precisa liberar essa crença. Então você pega esse sentimento, esse momento, essa memória e libera. Imagina que você está realmente liberando. E aí você faz esse exercício de visualizar. Fecha os olhos e visualiza esse momento indo embora. Resolvido. Se você quiser, você pode até resolver ele na sua mente. Por exemplo, foi uma situação ali que, como eu falei do exemplo, que você recebeu um não da sua mãe na rua. Imagina que esse não se transformou num sim na sua vida adulta. Se imagina como adulta dando sim para você como criança. E aí, gente, solta a imaginação. Você pode imaginar diversas cenas para poder reprogramar essa crença. Só que o pulo do gato, o importante dessa reprogramação é o quê? É você colocar o que faz sentido para você melhorar o seu relacionamento hoje. Entende? Então, por exemplo, se foi uma briga lá dos seus pais, que um falava alto, o outro falava mais alto ainda. Foi um exemplo até de uma amiga nossa aqui que eu tava dando a consultoria antes da live, que ela tem essa questão de só conseguir falar de maneira grosseira com as pessoas. Então, as pessoas com quem ela se relaciona, ela fala de maneira seca, ela é muito seca e muito grosseira. Isso tá relacionado ao quê? A mãe dela ter sido assim com ela. Então vamos pegar aqui esse exemplo. Em algum momento aí da sua infância, sua mãe e seu pai, para falar, um falava mais alto, o outro falava mais alto ainda, como se você precisasse gritar para ser ouvida. E aí, quando você chega nesse momento que você se conecta com a emoção de quando você era criança e estava presenciando aquela briga, aí você tá ali triste, acuada num cantinho, sabe, assustada. Você é uma criança assustada. Você, como adulta, vai falar para essa criança que ela pode ficar bem, que ela não precisa ficar assustada, que você tá ali, que você hoje, como adulta, sabe o quê? Que você pode falar com as pessoas num tom de voz normal, que você pode ser verdadeiramente ouvida sem gritar, que você pode ser amorosa e ter a sua vontade respeitada, que você libera toda a grosseria que já aconteceu na sua vida, porque hoje você escolhe ser uma pessoa harmoniosa, que você hoje escolhe ser uma pessoa amorosa, você escolhe falar de uma maneira que você é entendida e que você pode ser delicada com as pessoas. Entende? Você vai reprogramar aquele momento, aquela emoção, por uma outra crença que faça sentido para você hoje. E aí a crença que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque na medida que você reprogramar essa crença, você vai ver como as suas atitudes e a sua percepção dos seus relacionamentos vai mudar. E, gente, muda na hora. Muda na hora. Se acontecer uma situação, você já vai pensar de outra maneira. Você já vai agir de outra maneira. Por quê? Você trouxe para a consciência. Você reprogramou. E ao longo você reprogramar hoje, você fizer esse exercício, é uma coisa que você pode fazer sempre. Sempre que você vê que tem alguma crença ali que tá te impedindo de fluir na vida, fluir naquele relacionamento, tá tendo conflito, pega e faz esse exercício. Faz isso, essa conexão com a sua criança. E a partir disso, você vai reprogramar e você vai perceber como as suas atitudes e as atitudes das outras pessoas com você vão começar a mudar. Vão começar a se transformar. E vai se transformar na hora e ao longo do tempo vai continuar também
tendo transformações. E aí, gente, eu quero saber se tem alguém aqui das pessoas que estão assistindo que tem alguma crença que identificou e que quer reprogramar. Que aí eu vou usar. Pode deixar nos comentários que eu vou usar o teu exemplo para te falar quais são as frases chaves que eu gosto de usar para reprogramar. Porque tem horas que a gente fica muito solta e fica imaginando, mas eu vou reprogramar pelo quê? Eu vou tirar essa crença, esse trauma da infância, o que que eu boto no lugar, Edilane? Ficou um pouco aberto assim pra mim, eu não tô sabendo o que que eu posso reprogramar. Então, se você tiver alguma crença que você identificou, deixa aqui nos comentários que eu vou estar orientando diretamente pra você a minha recomendação. E para além disso, gente, para além disso, tem algumas frases chave que eu gosto, que são 4. Se vocês quiserem anotar para depois, quando forem fazer o exercício, eu pego e vocês voltam nessas frases. A Dayana colocou aqui, vergonha de falar no meio de pessoas que eu não conheço. Total, isso tem muito a ver com crenças relacionadas ali na infância. Sabe o que pode ter acontecido, Dayana? Eu vou falar aqui alguns exemplos. Se algum deles fizer sentido pra você, você fala. Se não, aí você vai ter que fazer esse exercício de entrar em contato com a sua criança interior pra perceber qual foi o momento que essa crença foi criada. Vergonha de falar no meio de pessoas que você não conhece. Pode ser que quando você era criança, você ia falar ali no meio dos adultos alguma coisa, viraram pra você e falaram assim: isso aqui é assunto de adulto, criança não se mete. Isso aí é uma crença, fato das pessoas terem medo depois de falar em público. Das pessoas terem medo de falar na frente de pessoas que não conhecem. Terem falado pra você que aquilo ali não era assunto de criança. Terem mandado você calar a boca em algum momento. Fica quieta. Cala a boca. Esse tipo de comando faz com que a gente... Ela botou aqui, Dayana botou. Meu pai sempre fazia isso, muito isso comigo. São coisas assim que aconteciam que formam as nossas crenças. Formam as nossas crenças. Gente, não tem como fugir disso. Todo mundo tem crença limitante. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, a sua mãe, seus familiares têm. Agora, eu faço a escolha de resolver as minhas. Então, sempre que eu percebo uma, eu vou lá e resolvo. E aí, Dayana, como é que você pode estar reprogramando essa crença? Se conecta com esse momento em que você lembra ali do seu pai falando isso pra você, depois aqui da live, se coloca ali quietinha, e aí vai vir um sentimento. Provavelmente vai ser um sentimento bem doloroso, tá? Vai ser uma tristeza, vai ser uma raiva... Vai ser um remorso, uma mágoa, alguma coisa nesse sentido. Porque você ficou chateada quando era criança. E aí, você pega e reprograma assim. Eu posso falar com pessoas que eu não conheço. Eu sei falar com pessoas desconhecidas. É possível para mim entrar em contato com pessoas novas. É permitido para mim entrar em contato com pessoas novas. Olha, essa eu gosto muito. Eu mereço entrar em contato com pessoas novas. A crença do merecimento, gente, é a crença da maturidade. É a crença da vida adulta. Porque é quando você percebe que, independente de qualquer coisa que te falaram, você merece ser feliz. E se para você ser feliz, para você caminhar na sua vida, você precisa falar com pessoas novas, você precisa falar com pessoas desconhecidas, seja para o seu profissional, seja para você conhecer de repente o amor da sua vida, você precisa falar com alguém que você não conhece. Então você merece isso. Reprograma dizendo: eu posso, eu sei, eu posso, é permitido para mim e eu mereço. São 4 frases que são tiro e queda para qualquer situação. E aí eu te convido a fazer essa reprogramação, Dayana, que vai fazer muita diferença. A Andressa colocou aqui: meu jeito de falar com as pessoas às vezes não é por mal, mas pessoas acham que eu estou falando com ignorância. Eu também me travo muito para falar com pessoas e posicionamento. Aí tem
três questões. E aí pode ser. O que acontece? Vou dar mais um esclarecimento aqui para vocês. As crenças, gente, imagina uma árvore. Vocês são uma árvore, todos nós somos uma árvore. E aí tem todas as folhas, que são as situações que acontecem na nossa vida hoje, vários galhos. A mesma crença ali, na raiz, pode estar afetando a sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida com a sua família, sua vida financeira. Só que essa crença lá da raiz, ela foi criando várias outras crenças. E isso também é muito importante. Por quê? Pode ter uma crença ali de eu não sou amada. Uma crença de eu não sou querida. E aí tem a ver com alguém muito íntimo seu. Pode ser o pai, pode ser a mãe. Essas crenças costumam ser raiz. Que é uma crença que se você liberar ela, por exemplo, eu sou amada, eu sei o que é o amor, eu me amo. Se você trocar essas crenças, liberar as crenças limitantes e botar crenças boas no lugar, você vai liberar várias outras. Porque são crenças que são muito fortes e que são crenças raízes para várias outras coisas na nossa vida. Mas voltando aqui, Andressa, também é normal a pessoa ser emotiva em qualquer coisa. Sim. É o contato com as emoções que a gente precisa. É a partir das emoções que a gente transforma, que a gente cura. Então vamos lá, essa que você falou do posicionamento. Pode ser que em algum momento ali da sua vida que você foi se posicionar, pessoas se viraram contra você. Pode ser que você, às vezes na turma da escola, levantou a mão para responder e a professora deixou outro coleguinha responder e não você. E aí você ficou com uma crença de posicionamento porque você não respondeu aquilo que você queria. São coisas bem assim, bem sutis da nossa infância que formam essas crenças, gente. Só que você vai saber o que é. Eu posso aqui falar algumas que vêm à mente por trabalhar com isso, sei várias que acontecem muito, só que vai ter uma que vai virar a chave para você. E aí, você troca por eu sei, eu posso, é permitido para mim falar, é permitido para mim me expressar. E aí você pode até botar a mão assim, ó, aqui na garganta e sentir que você tá deixando sair a sua forma de se expressar no mundo. Isso é muito importante para tudo, porque uma pessoa que não consegue se posicionar ou que só consegue se posicionar sendo ignorante, sendo grosseira, ela vai ter, ó, várias travas na vida, porque as outras pessoas não vão aceitar isso. E isso vai ser motivo de conflito. Isso vai ser motivo de briga na tua vida. E aí a Ana botou aqui, veio à minha mente a minha mãe querendo cuidar e mandar em tudo que eu faço, em tudo. E eu faço o mesmo com os meus filhos. Eu me frustro muito se eles não me passam tudo. É a maneira como você foi criada. É a maneira ali como a sua mãe agiu com você, porque provavelmente a sua avó agiu com ela. Isso é, tipo assim, escadinha na vida, gente. E aí, quando a gente investiga isso na nossa árvore genealógica, também é bem legal. É uma outra parte do curso que eu recomendo, que é essa investigação. Eu explico como é que faz isso. Também é bem legal. Mas pensando em crença, isso tem muito a ver com controle. Sua mãe queria te controlar. Sua mãe precisava saber de cada passo seu para ter controle da situação. E você entendia isso como sendo amor. Você entende amor igual a controle. Então, para você demonstrar o amor que você tem pelos seus filhos, e provavelmente, talvez com seu marido, ou talvez tenha acontecido na sua adolescência com namorados, para você demonstrar que você ama, você tem que controlar a pessoa. Você tem que controlar as atitudes dela, as decisões dela. Você quer ser comunicada disso tudo. E assim, percebe que controle, gente, é uma coisa que sempre vai existir na nossa vida em maior ou menor circunstância. Só que quando a gente quer ter controle total e absoluto, aí prejudica. Porque ninguém vai se deixar ser controlado totalmente e absolutamente.
ou se a pessoa deixar, aquilo ali vai fazer mal. Vai fazer mal porque a pessoa vai deixar de quê? De crescer. A pessoa vai deixar de... Os seus filhos, no caso, vão deixar de evoluir, vão deixar de ganhar maturidade, vão deixar de criar responsabilidade, porque se eles deixarem você controlar, eles estão delegando para você essa responsabilidade, essas decisões. E em algum momento isso vai prejudicar muito a vida deles, seja no profissional ou seja quando eles forem sair de casa para constituir a família deles também. Isso vai ser bem prejudicial. E aí o que vai acontecer? Que eu sempre falo aqui, eles vão repetir a mesma coisa com os filhos. E pode acontecer até outra coisa bem prejudicial também, que é quando acontece da avó se meter na criação dos netos. Isso também é uma questão muito grande também. Quem cria, quem decide é pai e mãe, entendeu? Por mais que a avó seja muito presente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A não ser realmente que falta esse pai e essa mãe e a avó realmente está criando. Se não for o caso, pode prejudicar também. Vamos lá, quem mais botou aqui? Andressa, ficou respondido? Conseguiu pegar e virar alguma chave? Fala aqui pra mim. Sempre pensava assim. Daiana, me identifiquei com a situação do posicionamento. Eu também tenho dificuldade de me posicionar por sentir que vão me julgar e que vão me achar errada. Gente, vamos lá. Foi bom, Daiana, tu falar isso. Julgamento, medo. Medo do julgamento. Ressentimento. Mas o que? Rancor, né? Rancor, ressentimento, medo de julgamento. Sempre tem. Sempre tem. Em maior ou menor proporção. Todo mundo tem crença com julgamento. Entende? Só que tem gente que tem essa crença muito grande. E aí precisa ir trabalhando ela para poder ir cortando. Porque atrapalha demais. Atrapalha demais. Da vida fluir. Trava tudo. A Ana botou aqui. Obrigada, me ajudou muito. A pura verdade, você sabe. E não vai... vai continuar ferida se não curar. Mas a gente tá aqui pra resolver. A gente tá aqui pra curar. Então, gente, é isso. Deixa eu ver aqui a hora, porque senão o Instagram daqui a pouco ainda tem mais uns minutinhos. Senão ele daqui a pouco tira a live, que só tem 1 hora de live. Mas vamos lá. Essas crenças, gente, são realmente... Tem crenças que todo mundo tem. Medo é muito forte. Medo de julgamento, medo de não ser amada. Medo de não ser amada também é fato. Todo mundo tem maior... Essas são algumas que vocês podem, tipo assim... eu tô com um problema aqui na minha vida, tô tendo um conflito com a minha família. Você faz o processo que eu expliquei aqui pra identificar. Só que pra além disso, tá um dia que você tá querendo, né, melhorar, se transformar, se autodesenvolver, cuida dessas. Não ser amada. Em algum determinado momento a pessoa sente ali que não é amada. E isso é muito forte. E isso trava muito a vida. Mas o que? Situações traumáticas também. Por exemplo, nadar. Nadar. Andar de bicicleta. Primeiro dia de aula. Mudança de escola. Tô dando várias aqui que pra criança gera crença. São momentos ali que aconteceu alguma coisa, gente. Uma apresentação na escola, alguém faltou a sua apresentação na escola. E aí você cria uma crença ali de que as pessoas não torcem por você, de que você não é apoiada, de que você não tem o apoio necessário na vida. Entendeu? E são coisas que podem acontecer. Nossos pais trabalhavam, tinham a correria deles, os afazeres, e às vezes não puderam estar ali presentes naquele momento. E agora, quem é responsável por curar? A gente, que é adulto hoje e tem todas as ferramentas na mão para poder estar curando. Entendeu? Daiana botou, até me emocionei de ouvir você explicar. E usa essa emoção para poder entrar em contato,
tá? E curar mais crenças. Fico agradecida de você ter gostado e de ter servido pra você o que eu falei. É esse o meu propósito aqui com vocês, gente. A Andressa botou, nossa, penso direto, medo de não ser amada, preciso muito trabalhar isso. E essa do medo de não ser amada interfere muito nos relacionamentos amorosos. Diretamente, né? Diretamente. Primeiro dia em qualquer lugar me trava, seja trabalho, seja um local de estudo. Sim. E aí, Dayana, também, outra coisa que quando vocês forem reprogramar uma crença, vocês podem trazer, gente. Além de usar as frases que eu falei aqui, é trazer sentimentos que vocês gostariam de ter tido naquele momento. Por exemplo, você ficou naquele momento frustrada, chateada, triste, com medo, assustada? O que você queria ter sentido? O que ia ser melhor pra você? Por exemplo, um dia novo num trabalho, numa escola, num local novo. Leveza. Traz o sentimento da leveza. Traz o sentimento da autoconfiança, da segurança. Traz isso quando você for reprogramar a crença. E aí você vai criar umas palavras novas, chaves, que vão ser as que você vai buscar. Quando isso voltar a querer aparecer, você fala, opa, leveza. É um dia novo, mas é um dia normal. E eu posso conduzir isso com leveza na minha vida. Tá bom? A Andressa botou, adorei suas explicações. Eu adorei a participação de vocês, gente. Foi ótimo. Eu gosto de live assim, que a galera participa, porque resolve a situação da pessoa, ela sai daqui sabendo o que tem que fazer e acaba que troca mais. O que uma pessoa fala serve para várias. É por isso que é tão bom as lives com consultoria, porque da situação de uma pessoa a gente pega para as outras também. Tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês hoje. Lembrando que segunda-feira tem live de novo, meio-dia, de consultoria, sempre segunda e sexta. São os dias que eu tô aqui para fazer essa consultoria gratuita. E lembrando que o meu inbox está sempre aberto pra gente estar conversando. Todo dia também eu tiro um momento do meu dia para responder vocês. Então, por mais que eu às vezes não responda no exato momento, eu vou responder dentro daquele dia. Tem já o horário reservado na agenda para vocês, tá bom? É isso, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana também. Vamos aproveitar aí o final de semana, esse dia hoje que tá lindo, pra poder reprogramar as nossas crenças, tá? Um beijão. Os horários são sempre meio-dia das lives. E o inbox vocês podem mandar a qualquer hora, que aí eu respondo eu costumo responder à noite, tá bom? É isso, gente. Beijinho. Gostaram da live? Manda pras amigas, tá? Que aí a gente traz mais gente aqui pra conversar. Tchau, tchau.